O tato é uma excelente forma dos animais compreenderem o mundo. Desde uma aranha gigante que usa seus minúsculos pelos para caçar, ao extraordinário sensível jacaré. E o maior mamífero terrestre do planeta, com patas que conseguem sentir um movimento a 3 quilômetros de distância. Às vezes é melhor ser muito sensível. Este é um inseto assassino. Ele é brutalmente forte, extremamente rápido e tem um instinto para matar. Mas esse inseto também tem o seu lado materno. O sucesso da sua espécie depende disso. Seus olhos funcionam muito bem, mas seu mundo é, normalmente, escuro e sombrio. Então, a mãe assassina não pode confiar somente em sua visão. Felizmente, ela tem isso: antenas. Onipresentes no mundo dos insetos, é aqui onde elas ficam, no topo da cabeça, se mexendo e sondando o local, aparentemente de forma aleatória e frenética, quase como um acessório, tornando os insetos mais parecidos com insetos. Porém, estes são órgãos sensoriais extremamente complexos na natureza. Ao tocar qualquer coisa, este inseto assassino consegue determinar sua posição, forma e textura. É um predador? Um parceiro? Presa? Ou sua própria ninhada? Saber diferenciar o mini-min de uma refeição é importante. As antenas normalmente são conhecidas como sensores e podem sentir coisas, mas na verdade fazem bem mais do que isso. O segredo do seu sucesso são os milhares de minúsculos pelos que as cobrem, chamados sensilas. Com elas, o inseto assassino pode realizar uma série de atividades. Ela sempre estará analisando o seu ambiente. Com suas antenas, ela consegue tocar, cheirar e experimentar. Consegue até sentir a temperatura e o grau de umidade. Cada uma de suas antenas está dividida em 4 partes. Os 2 flagelos na frente contêm o maior número de pelos sensoriais e são seu primeiro ponto de contato. O pedicelo está no meio. Tem sensores de toque chamados mecanorreceptores, que podem sentir a direção e a velocidade do vento. O cano, na base, tem o maior número de músculos que ajudam a antena a se movimentar. Estas são as suas ferramentas sensoriais principais. Se ela correr em direção a um obstáculo, as antenas fazem contato. Se a parte inferior tocar no obstáculo, ela irá subir. Se a parte superior tocar o obstáculo, ela irá se abrigar. Suas antenas conseguem até captar o cheiro de uma presa, para que ela possa caçá-la, de dia ou à noite. Ao longo de seus dias agitados, suas antenas ficam na frente e no meio, coletando várias informações e encerrando suas atividades no jantar. A caça é quase o final de suas atividades diárias. E o jantar está quase na mesa. Os grilos também possuem antenas, porém o inseto assassino é maior, mais forte e mais rápido. Em um piscar de olhos, ele enterra seu probóscide parecido com um punhal em sua presa e injeta um poderoso veneno. Esse veneno destrói as membranas das células e paralisa sua vítima. Em seguida, liquefaz suas entranhas. Não há melhor maneira de encerrar o dia do que com um suco de grilo delicioso.
O inseto assassino depende de minúsculos pelos em suas antenas. É um truque que outros animais levaram a um outro nível. Na calmaria do anoitecer, um bebê camundongo está perdido e procurando o seu lar. Mas a poucos centímetros de distância, uma caçada acabou de começar de forma secreta. Esta é a aranha Golias comedora de pássaros. Este macho não consegue enxergar muito bem ou sentir o cheiro do camundongo. Mas ele não precisa. A tarântula faz o seu movimento. Mas este macho perde o interesse porque bem perto dali ele sente uma refeição maior e mais gostosa. Em um silêncio ensurdecedor e mortal, ele ataca. E acaba de garantir o seu jantar. Apesar do nome, a aranha Golias comedora de pássaros, ela raramente come pássaros. Na maior parte das vezes, sua alimentação se baseia em lagartos, sapos e ratos. Ela pode chegar a ter 30 centímetros de comprimento. Suas presas têm cerca de 2,5 centímetros de comprimento. É uma das maiores tarântulas dentro das 800 espécies de tarântulas conhecidas. Essas gigantes da floresta são assustadoras, mas a sua real vantagem no que se refere à caça não é o seu tamanho ameaçador. É, na verdade, algo que elas compartilham com as demais 799 espécies de tarântulas, grandes e pequenas. Isto. Minúsculos pelos, milhares e milhares deles. Eles são chamados de tricobótrios. A olho nu, eles parecem uma simples proteção, mas são muito mais que isso. Eles são o motivo principal do sucesso evolucionário da tarântula. Estes pelos, individualmente e em grupo, captam o mundo ao seu redor com uma precisão incrível. Cada um deles funciona como um ouvido individual que consegue ouvir vibrações no ar e no chão. Quando um animal se mexe perto de uma tarântula, ele desloca o ar. Os tricobótrios sentem o deslocamento. Muito movimento significa que a fonte pode ser um grande predador e a tarântula irá se proteger. Porém, se o movimento for na medida certa, isso poderia significar uma possível refeição ou um possível parceiro. As aranhas conseguem até determinar a localização baseando-se em quais pelos no corpo sentiram a vibração. Algumas tarântulas conseguem detectar o movimento do ar em 10 milionésimas partes por milímetro. Esta é mais ou menos a largura de um átomo. Estes incríveis tricobótrios também lhe dão o sentido do tato e disparam os reflexos da tarântula. Se os pelos localizados no externo sentirem um obstáculo, os reflexos irão funcionar. As juntas de suas patas irão se estender, enquanto seus músculos irão se contrair facilmente, erguendo o corpo da tarântula por cima do obstáculo. É algo completamente automático e se chama elevação do corpo, e é um dos motivos pelo qual essas tarântulas conseguem se movimentar em territórios difíceis tão habilmente. Essa adaptação incrível levou 380 milhões de anos para acontecer. As tarântulas conseguem produzir seda, porém não conseguem tecer teias como suas primas. Elas não precisam. Os tricobótrios lhes dão uma visão do mundo ao seu redor. A melhor coisa para elas é caçar andando por aí. Porém, nem todos os pelos foram feitos para caçar. Embaixo d'água, um mamífero marinho usa seus bigodes para evitar situações perigosas. Na costa oeste da Flórida, existe um labirinto azul e verde. Esse labirinto são as 10.000 ilhas. Canais e mangues criaram um labirinto denso e turvo. Então, o que este mamífero grande, lento e com cérebro pequeno está fazendo aqui? Para essas vacas do oceano, este labirinto confuso e turvo é o seu lar. O peixe-boi conhece este lugar com a palma de suas nadadeiras. Eles utilizam seu tato fantástico para navegarem. Conseguem sentir o toque à distância.
detectando mudanças na corrente e na temperatura da água e possivelmente sentindo até as forças da maré. O tato também os ajuda a encontrar comida. Na água turva, eles não podem confiar em seus olhos para encontrar sua vegetação preferida para comer. O corpo do peixe-boi está coberto de pelos grossos, chamados vibriças, que aparecem em maior quantidade no rosto. Esses bigodes permitem que eles consigam sentir o ambiente ao seu redor. Quando um bigode se mexe, bolsas cheias de sangue ao redor dos folículos são estimuladas. Centenas de fibras nervosas transmitem sinais dos folículos ao cérebro. Dependendo da direção em que os pelos se mexem e do quanto se mexem, o peixe-boi consegue traçar uma imagem do seu ambiente e mapear o trajeto ao longo do labirinto. Há 600 bigodes na parte circular do rosto do peixe-boi entre a boca e o nariz. Este disco oral é tão ágil quanto a ponta da tromba de um elefante e é tão sensível quanto a ponta do dedo de uma pessoa. Eles conseguem usar esses bigodes supersensíveis como pequenos utensílios para delicadamente agarrar a comida e ingeri-la. Estes herbívoros pesados precisam comer 10% do peso do seu corpo todos os dias, porque a sua alimentação é muito pobre em valor nutricional. Para um peixe-boi que pese 500 quilos, seriam 50 quilos de ervas marinhas. É uma proeza e tanto. Principalmente para uma criatura que tem a menor proporção cérebro-corpo de qualquer mamífero. Com o tempo, seus corpos se adaptaram para se tornarem maiores e assim conseguirem acomodar seu enorme sistema digestivo, enquanto seus cérebros continuaram do mesmo tamanho. Porém, enquanto seus cérebros são pequenos, grande parte deles, 25%, dedica-se ao tato. E mais, os conjuntos de células relacionados ao tato se encontram na região mais profunda do cérebro, e acredita-se que essa região tem a ver com a audição. Isso abre uma possibilidade fascinante que nos leva a pensar que, para os peixes-boi, os sentidos de tato e da audição podem estar interligados. Perto dali, um predador de pele grossa evoluiu para matar usando seu tato extremamente sensível. Escondido nos densos mangues e pântanos de cipreste, nos Everglades da Flórida, encontra-se uma verdadeira maravilha da engenharia natural. Este é o jacaré americano. Uma mistura letal de força bruta que tritura ossos e de habilidades para detectar presas. Ele chega a pesar 500 quilos e pode chegar ao tamanho de uma minivan. É um dos maiores crocodilídeos vivos. Apesar de seu tamanho, o jacaré é extremamente rápido e ágil. Sua cauda muscular o impulsiona para frente à medida em que procura pela sua próxima refeição. As suas mandíbulas, com mais de 70 dentes, podem gerar até meia tonelada de pressão. Nenhum ser vivo consegue escapar das mandíbulas de um jacaré. Para um jacaré, matar é fácil. Encontrar a sua presa é um pouco mais difícil. Os animais que vivem em pântanos se desenvolveram para serem imperceptíveis e esquivos. Para encontrarem as suas presas, os jacarés precisam usar todos os seus sentidos. Seus olhos estão localizados na parte superior da cabeça, para poderem permanecer submersos enquanto estiverem à procura. À noite, uma camada de tecido que reflete a luz lhes dá uma visão noturna superior. Sua audição é aguçada, tanto em terra quanto na água. Porém, seu órgão sensorial mais sensível é a pele. Os crocodilos, jacarés e aligatores têm um sentido de tato muito sofisticado, que os ajuda a emboscar a presa em ambientes com pouquíssima visibilidade.
Estudos laboratoriais comprovaram que mesmo na total escuridão, os jacarés conseguem sentir as ondulações criadas por uma única gota de água a pelo menos 5 metros de distância. O segredo desse incrível sentido de tato é uma rede de milhares de pontos pretos sensíveis à pressão, encontrados em sua pele e que se chamam órgãos sensoriais tegumentares, ou OSTs. Esses pontos estão por todo o corpo do jacaré, porém, a maioria deles localiza-se ao redor do focinho e da cabeça. Por causa do alto número de OSTs, o focinho de jacaré é 10 vezes mais sensível que a ponta dos dedos de uma pessoa. O jacaré consegue sentir as ondas que uma presa faz à medida que ela nada. Ele consegue saber o tamanho da presa, a distância em que ela está de seu focinho e qual a direção em que está nadando. Quando estão caçando, esperam os animais se aproximarem de seu focinho. Sentindo o aumento das vibrações que lhes dizem se a presa está se aproximando ou não. O jacaré espera, completamente parado. Ele pode morder com uma força incrível em 50 milissegundos. Isso é 10 vezes mais rápido que piscar o olho. As mandíbulas brutalmente fortes são úteis para outras coisas além de matar. As fêmeas cuidam muito bem de seus bebês. Quando eles nascem, os bebês irão pegar uma carona em uma das armas mais letais do reino animal. Dentro da boca, os OSTs ajudam a nova mamãe a pegar seus bebês com a força certa e carregá-los até uma piscina berçário. Um cálculo mal feito pode ser fatal. Ela então irá proteger seus bebês dos predadores por vários meses, até que eles consigam se cuidar sozinhos. A sua habilidade impressionante de caça, baseada principalmente em seu incrível sentido de tato, tornou os crocodilídeos um dos animais mais resistentes do planeta. Ser grande não significa ser insensível, um fato que o maior mamífero da Terra confirma. Elefantes. Medindo até 4 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas, eles são os maiores animais terrestres do planeta. Estes primos africanos e asiáticos vivem neste santuário de elefantes no Tennessee, o maior refúgio natural dos Estados Unidos. O local perfeito para observar este símbolo icônico de tamanho e força. Sabe-se que os elefantes reconhecem outros elefantes de sua manada, mesmo após anos de separação. Eles até ficam de luto com a morte de seus amigos. Devido ao seu tamanho, os elefantes conseguem comer até 150 quilos de comida por dia. E como a sua tromba é grande, seu olfato está entre os melhores do reino animal. Eles têm enormes bulbos olfativos em seus narizes e áreas olfativas em seu cérebro. Porém, mais importante ainda, os elefantes africanos têm o maior número de genes programados para o olfato que qualquer outro mamífero. Isso equivale a cerca de 2.000 genes dedicados somente ao olfato. Os humanos têm apenas 400 genes dedicados a este sentido. Mas o que os torna realmente fascinantes é a forma como eles utilizam o seu sentido de tato para socializarem. Da agressividade à brincadeira e ao cuidado. Mãe com a cria, parceiro com parceira, eles sempre estão em contato físico, o máximo que podem. E no centro de tudo isso está a sua tromba. Sua habilidade, capacidade de manobra e força são inigualáveis no reino animal. Com ela, eles conseguem erguer até 300 quilos, o peso de um jovem peixe-boi. Ou erguer um pequeno objeto do tamanho de uma moeda que esteja em uma superfície plana. A ponta da tromba é mais sensível que qualquer outra parte de qualquer outro animal.
Cheia de terminações nervosas, ela consegue perceber diferenças na largura de ranhuras de até 1/4 de milímetros. Isso é menos que a largura de um único grão de sal. Para um animal que pesa o mesmo que um ônibus escolar, esta sensibilidade é incrível e os benefícios são enormes. Os elefantes não usam seus dentes para pastar e se alimentar. A ponta da tromba é o primeiro ponto de contato. Seu alcance, habilidade, flexibilidade e sensibilidade dão aos elefantes a capacidade de encontrarem e comerem comida que, de outra forma, jamais teriam acesso. Isso é crucial, porque para os elefantes, a busca por comida nunca para. Na natureza, eles estão em constante movimento. Para estes gigantes, caminhar é essencial para a sobrevivência. Enquanto caminham por um solo virgem, os elefantes conseguem analisar o terreno à frente com a ajuda da tromba. Caso o solo seja muito fofo e inseguro para caminhar, eles não irão continuar andando por ali. Os sentidos do elefante não se restringem a uma análise de curta distância do mundo ao seu redor. Eles também conseguem sentir coisas a vários quilômetros de distância. A ponta da tromba está repleta de corpúsculos de Pacini, células especializadas capazes de sentir vibrações por minuto utilizando camadas e camadas de tecido conjuntivo, separado por espaços preenchidos por um gel. Quando toca o chão, a tromba consegue sentir movimentos e vibrações a longas distâncias e envia esses sinais ao cérebro. Outros animais têm essas células, porém, nenhum deles as tem em tanta quantidade como o elefante. Mecanorreceptores encontrados na tromba conseguem sentir vibrações de baixa frequência e sons que dificilmente as pessoas ouviriam, incluindo os produzidos por possíveis parceiros ou rivais. Surpreendentemente, essa habilidade não se restringe à sua tromba. Eles também conseguem sentir essas vibrações e sons com suas patas. Receptores sensoriais localizados na parte da frente e na parte de trás das patas do elefante os ajudam a detectar vibrações de baixa frequência no solo. Essas vibrações podem ser usadas para ouvir outras manadas de elefantes e até mesmo para saber se haverá alguma mudança climática, como alguma possível tempestade. Quando os elefantes detectam um ruído importante, alguns irão levantar uma pata dianteira do chão, possivelmente para triangular a fonte e descobrir de onde vem o som. Quando estão atentos, também podem ser vistos apoiados, colocando mais peso em suas patas dianteiras, possivelmente para aumentar o contato com o solo e a sensibilidade. Eles estão ouvindo cuidadosamente através do tato. É uma habilidade que ajuda os elefantes a sobreviverem. Quando estão no cio, as fêmeas enviam ruídos poderosos que podem ser sentidos pelos machos a mais de 3 quilômetros de distância. As fêmeas só conseguem procriar durante alguns dias, a cada 2 anos. É uma minúscula janela de oportunidade. E sem as suas patas sensíveis, ela pode ser facilmente perdida. Para os últimos gigantes da Terra, o tamanho importa. Porém, o tato importa mais.